Dê uma olhada nesse quadro aqui do lado. Você consegue colocar todos os números de 1 a 9 nesse quadro, fazendo com que a soma dos quadros de cada linha seja igual a 15? E a soma dos quadros de cada coluna seja igual a 15? E a soma das diagonais também seja igual a 15? Fazendo isso, você consegue o que na matemática chamamos de quadrados mágicos. Vem comigo e vamos ver que história é essa. A matemática, ela não serve só para manipular números, resolver problemas, fazer cálculos. A matemática, ela também pode ser divertida e ela nos fornece brincadeiras e jogos que muitas vezes parecem até mágicos. Esse ramo da matemática nós chamamos de matemática recreativa. Eu vou deixar aqui na descrição o link para um livro do Malbataan chamado Matemática Divertida e Curiosa, caso você tenha interesse em saber um pouco mais sobre esse assunto. E talvez o primeiro exemplo de matemática recreativa que temos na história sejam exatamente os quadrados mágicos. E é por isso que esse é o momento histórico para você deixar aqui o seu like. Diz a lenda que no ano 650 a.C., o rei Yu da China, ele estava à beira do rio Loshu e viu uma tartaruga sair. E no casco dessa tartaruga tinha um quadrado mágico, um quadrado de 3x3. A partir dessa lenda, os chineses passaram a usar o quadrado mágico como amuleto, como talismã para trazer boa sorte. Alguns até usavam o quadrado mágico de prata pendurado no pescoço para evitar que se pegasse uma determinada doença. Com o passar dos anos, à medida que a China passou a ter tratos com outras culturas, nós vamos encontrar histórias também de quadrados mágicos nessas outras culturas. Por exemplo, existem textos indianos lá do ano 100 depois de Cristo que já citam alguns quadrados mágicos. E o primeiro quadrado mágico indiano ele foi registrado num livro datado de 550 depois de Cristo. E os árabes introduziram os quadrados mágicos na Europa por volta do século 14 depois de Cristo. Um quadrado mágico famoso é encontrado no quadro do artista Albrecht Dürer. É o quadro Melancolia I. Vejam na imagem que no canto superior direito, abaixo do sino, você encontra ali o quadrado mágico de ordem 4. E, curiosamente, ele colocou a data do quadro no quadrado mágico, que é 1514. Você pode conseguir quadrados mágicos em quadros de diversos tamanhos, de 3x3, 4x4, 5x5, só no 2x2 que não dá. No quadrado de 4x4, a soma das linhas vai ser igual a 34. Existem cerca de 880 possibilidades de quadrados mágicos num quadro de 4x4. Num quadro de 5x5 existem centenas de milhões de possibilidades. E num quadro de 6x6, pelo menos até o momento, não havia feito o cálculo de quantos milhões são possíveis de se conseguir. Existem também os quadrados mágicos que são chamados de hipermágicos e alguns chamados até de diabólicos. Mas isso não tem nada a ver com superstição nem nada disso. Vejam um exemplo. Notem esse quadrado mágico. Ele é de 4x4 e, como vocês podem notar, a soma das linhas dá 34, das colunas também. E das diagonais também. Agora, por que ele é chamado de hipermágico ou diabólico? Porque se você pegar a primeira linha e transportar ela para baixo, sendo ela a última linha agora, os valores se mantêm. Linhas e colunas é óbvio, mas as diagonais se mantêm dando 34. Você pode fazer isso quantas vezes você quiser, transpondo as linhas de cima para baixo ou de baixo para cima, ou transportando ainda as colunas da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Você pode fazer isso quantas vezes você quiser e o quadrado se mantém mágico, tanto nas linhas, quanto nas colunas, quanto nas diagonais. Por isso ele é chamado de hipermágico ou de diabólico. Alguns matemáticos na história se dedicaram ao estudo dos quadrados mágicos. Um deles foi o Luca Pacioli, do século XV. Ele escreveu o livro De Viribus Quantitatis, ou Sobre o Poder dos Números. Nesse livro ele colecionava quadrados mágicos. Outro matemático famoso que também estudou os quadrados mágicos foi Leonhard Euler, e ele criou o que ele chamou de quadrado latino. Era um quadrado mágico onde ele usava números e símbolos que não poderiam se repetir nas suas linhas e colunas. Mais tarde, esses quadrados latinos deu origem ao Sudoku, que nós conhecemos hoje. O Sudoku ele foi inventado na década de 70 nos Estados Unidos, mas ele ficou muito famoso e muito utilizado na década de 80 no Japão, e por isso que nós o conhecemos com esse nome japonês de Sudoku.
O Sudoku ele é um quadro de 9 linhas por 9 colunas, e nessas linhas e colunas você deve colocar os números de 1 a 9 de modo que eles não se repitam. Numa mesma linha não pode se repetir nenhum número, numa mesma coluna também não. E dentro desse quadro de 9 por 9 você tem pequenas subdivisões de quadros de 3 por 3, e dentro desses quadros você também não pode repetir os números de 1 a 9. Se você ainda não conhece Sudoku, eu sugiro que você passe a conhecer. Vá talvez numa banca e compre um livro de Sudoku. É um exercício mental muito bom. Ajuda a melhorar o raciocínio lógico, o raciocínio matemático. Existem também as versões digitais. Existem muitos aplicativos de Sudoku, mas eu ainda prefiro escrever no papel. E você? Você conhecia os quadrados mágicos? Consegue resolver o desafio que deixei no início de fazer o quadrado mágico de 3 por 3, que é a soma das linhas e colunas dá 15? Coloque aí nos comentários se você conseguiu resolver, se você não conseguiu, qual o resultado que você conseguiu. E é claro, deixe o seu like, se inscreva no canal e ligue o sininho. Um abraço e até a próxima.